Varela no ar, o programa do Varela está começando agora na direção geral, família Varela, Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela. Um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha. E do programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 15 do livro Carta aos Romanos, o sexto livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E assim nos diz o Senhor no capítulo 15 de Carta aos Romanos, versículo 1. União fraterna, fracos e fortes, judeus e pagãos. Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar só o que nos agrada. Romanos 15, 2. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Romanos 15, 3. Com efeito, Cristo também não procurou o que lhe agradava, mas, como está escrito, os ultrajes dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Romanos 15, 4. Tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela constância e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança. Romanos 15, 5. O Deus da constância e da consolação vos dê também perfeito entendimento uns com os outros, como ensina o Cristo Jesus. Romanos 15, 6. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 7. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Romanos 15, 8. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos circuncisos, para mostrar que Deus é fiel e cumpre as promessas feitas aos pais. Romanos 15, 9. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Romanos 15, 10. A Escritura diz ainda, nações, alegrai-vos junto com seu povo. Romanos 15, 11. E, em outra passagem, nações, louvai todas o Senhor e aclamem-no todos os povos. Romanos 15, 12. Isaías, por sua vez, diz, despontará o rebento de Jessé para governar as nações. Nele elas colocarão a sua esperança. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé. Assim, vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 14. Missão de Paulo junto aos pagãos. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito, que sois cheios de bons sentimentos e cumulados de conhecimento, de tal maneira que podeis ademoestar-vos uns aos outros. Romanos 15, 15. No entanto, em alguns trechos desta carta eu vos escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória, em virtude da graça que Deus me deu. Romanos 15, 16. A graça de ser ministro de Jesus Cristo junto aos pagãos, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Romanos 15, 17. Tenho, pois, de que me gloriar em Cristo Jesus, no que concerne a Deus. Romanos 15, 18. Falo tão somente daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, em palavras e ações. Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e prodígios, pela força do Espírito,
Assim, levei a cabo a pregação do Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico. Romanos 15, 20. Tendo cuidado de anunciar o Evangelho somente onde o Cristo ainda não era conhecido, a fim de não edificar sobre alicerce alheio. Romanos 15, 21. E me conformar o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca fora anunciado o verão. Os que dele não tinham ouvido falar, compreenderão. Romanos 15, 22. Projeto de viagem. É isso que, o mais das vezes, me impedia de ir até vós. Romanos 15, 23. Mas agora que não tenho mais campo para o meu trabalho naquelas regiões, e como há tantos anos desejo vivamente visitar-vos, Romanos 15, 24. Espero ver-vos de passagem, quando viajar à Espanha. Espero também que me ajudeis no prosseguimento da minha viagem, depois, naturalmente, de eu ter desfrutado um pouco a vossa convivência. Romanos 15, 25. De imediato, porém, tenho de ir a Jerusalém em serviço aos santos. Romanos 15, 26. De fato, a Macedônia e a Acaia consideraram bom que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Romanos 15, 27. Consideraram bom, sim, mas eles têm também uma certa dívida, pois se os pagãos participarem dos bens espirituais dos santos de Jerusalém, devem, por sua vez, servi-los com seus bens materiais. Romanos 15, 28. Depois que eu tiver cumprido essa minha incumbência e tiver entregue em mãos todos esses donativos aos santos, partirei para a Espanha, passando por vós. Romanos 15, 29. E sei que irei até ter convosco com a plenitude da bênção de Cristo. Romanos 15, 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que vos junteis a mim numa ofensiva de orações a Deus. Romanos 15, 31. Para que eu escape dos incrédulos da Judeia e para que a ajuda que vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelos santos. Romanos 15, 32. Assim chegarei a vós com alegria e pela vontade de Deus descansarei um pouco entre vós. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 33. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, nós concluímos aqui a leitura do capítulo 15 em todos os seus versículos. Socorro, Mona Lisa! Com todos os seus versículos do livro Carta aos Romanos. Nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 16. Fique com Deus, tudo de bom e até lá.